minhas queridas, bom dia a todos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Só para contextualizar os nossos visitantes, nós estamos pregando em todos os versículos na sequência do Evangelho de Lucas. Nós vamos peregrinar por 2 anos nesse glorioso Evangelho para conhecermos mais quem é o nosso bendito Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas, capítulo 8. Nós estamos à altura do verso 22 até o 25, que é a passagem onde Jesus acalma a tempestade. Antes de fazermos a leitura, é de suma importância, irmãos, nós lembrarmos o contexto. Vocês se lembram do capítulo 3 até o capítulo 9, nós estamos na terceira parte do Evangelho de Lucas, terceira parte do Evangelho de Lucas, e Jesus está ali no ministério da Galileia. Ele está pregando, ele está fazendo seus milagres, e o principal ponto do ministério da Galileia é revelar para nós quem é Jesus, especialmente qual é a sua autoridade, que tipo de autoridade o nosso querido e amado Salvador possui. Nós estamos na quinta parte desse ministério na Galileia, que começou no capítulo 8, verso 4, a parábola do semeador, e essa parte vai focar em Jesus revelando-se a si mesmo, e a grande questão e o chamado à fé. Jesus está chamando pessoas à fé, e a partir do verso 4 até o verso 21, que foi a pregação passada, o foco de Lucas é nas palavras de Jesus. Mas a partir do nosso verso 22, o foco vai ser as ações de Jesus, mostrando a autoridade que Jesus tem sobre todas as coisas. Vejamos só os tópicos, irmãos, até o capítulo 9, verso 17. Verso 22, Jesus acalma a tempestade. Verso 26, ele expulsa os demônios do demoniado de Gerazeno, ou de Gadareno. Versículo 40, ele vai ressuscitar a filha de Jairo, e no meio do caminho ele cura a mulher com fluxo de sangue, com hemorragia. Capítulo 9, verso 1, nós temos a missão dos 12, Jesus estendendo a sua autoridade para os seus seguidores. Herodes fica perplexo sobre quem é Jesus, no verso 7. Nós temos a primeira multiplicação de pães, no verso 10, que é a última parte, antes de nós encerrarmos a última parte, a confissão de Pedro. Nós já vamos entrar então, Jesus indo para Jerusalém para morrer. E o grande foco, irmãos, em Lucas, colocar nessa sequência todos esses atos de Jesus, é demonstrar que tipo de autoridade tem Jesus, que nós vamos começar vendo hoje, com ele apaziguando a tempestade. Então façamos a leitura de Lucas capítulo 8, a partir do verso 22. Após a leitura, eu irei dizer: essa é a palavra do Senhor, e todos que creem respondam com um amém. Nós iremos ter uma breve palavra de oração após. Lucas capítulo 8, verso 22, diz assim: certo dia, Jesus entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: vamos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e caiu um vendaval sobre o lago, e o barco foi se enchendo de água a ponto de estarem em perigo. E aproximando-se dele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, vamos morrer. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e estes cessaram, e veio a calmaria. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Atemorizados, eles se admiraram e diziam uns aos outros: quem é este que dá ordens até aos ventos e à água, e eles lhe obedecem? Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, Deus Filho, nós reconhecemos e cremos que o Senhor é o Filho de Davi, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e reconhecendo isso, ó Cristo, nos dobrando sob a sua autoridade, nós clamamos e pedimos neste momento que o Senhor fale com a sua noiva, que o Senhor fale com o seu corpo, com a sua família aqui reunida, seus irmãos e irmãs, e que a sua palavra onipotente e salvadora transforme-nos pelo poder do seu Espírito, cada vez mais a sua imagem e semelhança. Nós pedimos isso para a glória de Deus. Em seu nome nós oramos, ó nosso Cristo. Amém
e amém. Irmãos, nós temos um episódio icônico diante de nós. Homens barbados morrendo de medo em uma tempestade. Eles estavam em seu habitat natural, eles trabalhavam nisso a vida toda, eles conheciam o mar mais do que qualquer coisa que eles conheciam em suas vidas, e de repente uma grande tempestade irrompeu sobre aquele lago. Eles ficaram tão desesperados, com tanto medo, mas com tanto medo, que eles chegaram ao ponto de interrogar Jesus, acordá-lo, e diz: mestre, e nos outros evangelhos, o Senhor não se importa que vamos morrer? E a grande pergunta para nós neste primeiro ponto é: o que é o medo? Quem aqui tem medo? Levanta a mão. É mais fácil perguntar quem não tem medo, né? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Todos nós somos medrosos. Para responder isso, deixa eu dar para vocês 4 ilustrações bem rápidas. Na mitologia grega, o deus do medo era chamado de Phobos. Phobos em grego é medo. E o seu irmão gêmeo era o deus do terror. E os gregos diziam que Phobos sempre acompanhava os guerreiros nas guerras. Então nós sabemos que a coragem era algo central na ética grega. E como se explicar então que todo mundo tinha medo quando ia para a guerra? Não somos nós que temos medo, é o deus Phobos que vem atormentar a gente. Na literatura ou na filosofia, Montaigne, que inventou o termo ou o gênero do ensaio no século XVII, diz o seguinte: eu tenho medo. O que eu mais tenho medo é do medo que eu tenho. A coisa que eu mais tenho medo do mundo é o meu medo. Thomas Hobbes, autor de Leviatã, ele disse o seguinte: a minha mãe pariu gêmeos, a mim e a meu medo. Dizendo com isso que todos nós já nascemos com essa fobia, com esse medo, com esse desespero e essa angústia em nós. Mas na literatura, irmãos, quem começou a descrever o medo em termos psicológicos foi o americano Edgar Allan Poe. E ele é brilhante em seus escritos. Ele tem um conto medieval, onde a sociedade daquele conto estava totalmente destruída por uma praga. Todos estavam com medo, todos estavam morrendo, e o rei se fecha em seu castelo, e todo mundo que está no castelo ali está salvo. E por acharem que estava salvo, eles deram uma grande festa. E apareceu um personagem vestido de máscara. O conto chama A Máscara da Morte Vermelha. E esse personagem mascarado era a própria morte. Ela não estava mais lá fora, ela estava dentro do castelo do rei. E ela literalmente começa a matar todo mundo ali. Não é um conto bonitinho com um final feliz. E quando ele começa a matar todo mundo se desespera de medo. E a morte não para até matar o último homem. Nós temos ali uma descrição pavorosa do que é o terror inevitável da morte súbita nos escritos na literatura. Mas então o que é o medo, irmãos? Medo, o nosso próprio texto responde, é a reação do nosso inconsciente, do nosso coração, do nosso eu diante do perigo. E diante do perigo nós ficamos extremamente ansiosos. Nós ficamos extremamente preocupados. O próprio texto diz que eles estavam com medo, eles estavam com pavor, a palavra grega mais específica aqui. Estavam tremendo em suas almas, ao ponto de falar: mestre, nós vamos morrer. Mestre, não há mais esperança para nós. Nós já vimos o Senhor fazendo tanta coisa, mas agora acabou o seu ministério. Todos nós vamos morrer, e o Senhor está aí dormindo, mestre. Como o Senhor pode ser tão irresponsável, tão despreocupado? O Senhor não nos ama, o Senhor não se importa conosco. Irmãos, eles iam morrer. Se Jesus não tivesse acordado ali, é possível que todos estivessem mortos. Jesus poderia chamar outros 12 apóstolos sem problema nenhum, e nada iria mudar na história da redenção. Mas Jesus acorda e acalma aquela tempestade. E a grande pergunta que Jesus tem para você e para mim hoje é: do que você tem medo? O que é aquela situação e aquela circunstância que faz você orar como os discípulos clamaram a Jesus aqui? Aquela situação em que você se vê sem chão, desesperado, e a única opção que você tem é orar e dizer: Deus, o Senhor está dormindo, o Senhor não se importa comigo. Será que você tem medo, por exemplo, da sua situação econômica?
você perder o emprego, você não ser promovido, você não conseguir aquele emprego que você quer, você não ter o que comer, você não ter como sustentar-se. Será que isso te apavora tanto, ao ponto de, lá no fundo do seu coração, uma pontada de incredulidade entra e você começa a duvidar da autoridade que Jesus tem sobre todas as coisas? Será que você tem medo, por exemplo, de relacionamentos? Você tem medo de perder sua esposa, seu marido, seus filhos? Você tem medo de não achar sua esposa, seu marido? Você tem medo de não ter filhos? Você tem medo desse rompimento drástico que é o rompimento de relacionamento? Talvez você tenha medo de não ter escolhido a pessoa certa. Isso é uma baita de uma bobagem, que não existe isso. Do que você tem medo aqui nesta noite? Ou talvez, como os discípulos e como todos nós, toda a humanidade, talvez você tenha medo da morte. Talvez você recebeu a notícia que você tem um câncer ou AIDS, ou que os seus dias estão curtos, ou que você tem uma doença crônica que no futuro vai se manifestar e vai te matar, ou você tem medo de estar dirigindo e de repente um acidente trágico acaba com tudo, ou pior, não te mata, mata sua família e deixa você vivo para se remoer. Do que você tem medo? Do que eu tenho medo? O que é aquilo que faz com que o nosso consciente, o nosso coração, por algum momento se desligue de Deus e comece a olhar para as circunstâncias e comece a clamar: Deus não está vendo, ou Deus não existe, Deus me abandonou, não há mais esperança para mim. Se Deus não agir neste exato segundo, como os discípulos estavam falando ali, tudo será perdido. Deixa eu me dizer uma coisa para vocês: o medo é a marca da nossa imaturidade. O medo só existe dentro de circunstâncias quando nós não conhecemos a Cristo Jesus. Quanto menos nós conhecemos a Jesus, mais medo e ansiedade nós temos. Quanto mais próximos nós estamos de Jesus, o nosso único medo vai ser pecar contra Ele. Eu estou no último semestre da faculdade, como vocês sabem. No semestre passado eu tive o grande prazer de conhecer uma moça e um rapaz que estavam fazendo grade e entraram na minha turma. Eles estavam se formando também, último ano também. Descobri que ambos são cristãos, ambos são reformados. Nós pegamos uma amizade muito grande. Eu, essa moça, esse rapaz. Imagine, já não acha cristão na universidade, encontrar dois com a mesma confissão de fé que você. E um certo dia, essa moça, essa nossa irmã, ela veio para mim e perguntou: William, e ela sabe que eu sou pastor, por que você está fazendo letras? Eu quero dar aula, mas por que você está fazendo letras? Eu falei: olha, meu principal motivo é servir a igreja. Eu quero conhecer melhor a linguagem, como se interpreta textos, como complementa a minha graduação de teologia, para eu poder servir melhor a igreja. E ela ficou pasma. Ela deu glória a Deus e ela achou eu muito honrado e muito digno a minha atitude. E eu já, como ela não me conhece, por isso que ela achou honrado, eu quebrei ela. E esse rapaz estava do meu lado, nós estávamos conversando. Eu sabia por que ele estava fazendo letras. Eu falei: você acha que o que eu estou fazendo é algo honrado? Pergunta para ele por que ele está fazendo esse curso. E ela ficou curiosíssima. E ela perguntou: por que você está fazendo esse curso? E ele disse: eles ambos são mais novos do que eu. Minha esposa, ela é árabe, e nós vamos fazer missões nos países mais fechados do Oriente Médio. Eu estou fazendo letras, ela está fazendo a faculdade dela para que nós possamos entrar como professores lá, porque é impossível entrar de outra maneira. E sendo professores, nós podemos ali pregar o Evangelho. Eu falei: você acha que o meu motivo é honrado? Meu motivo desaparece perto dele. E ela perguntou para ele: mas você não tem medo de morrer nesses países? Você não tem medo que matem a sua esposa? E esse meu irmão, nosso irmão, disse: eu já estou morto. Minha esposa também já está morta. Vocês viram? E ele falou isso na maior espontaneidade de coração.
E eles vão, irmãos, para lá para morrer. E é por isso que ele está fazendo faculdade. Ele está fazendo faculdade para morrer. Se vocês verem o segundo volume de Lucas, livro de Atos, nós temos esses medrosos, covardes, morrendo das piores formas possíveis. Pedro sendo crucificado de ponta cabeça porque não se achava digno de ser crucificado como seu Senhor. Tiago sendo jogado do alto do pináculo do templo, ele não morre e depois é apedrejado. Um outro apóstolo é amarrado numa carroça e essa carroça arrasta ele pelo chão até ele morrer ao longo da cidade de Roma. E eles morrem cantando e louvando porque se achavam dignos, porque foram achados dignos de morrer. Irmãos, o rosto de Estevão brilhava como de um anjo. Ninguém podia resistir à sabedoria dele. E antes dele ser morto, ele olhou para os céus, ele viu Cristo de pé, não sentado, reinando, mas de pé. E ele não disse: mestre, mestre, o Senhor não se importa que eu vou morrer. Ele disse: Senhor, perdoa os pecados dele, recebe o meu espírito. Vocês veem? A morte, o perigo e todas as nossas preocupações desaparecem diante da sublimidade, da glória e da grandeza do nosso Salvador. Desaparece. Eles só estão com medo aqui, irmãos, porque eles não conhecem a Jesus. É por isso que o texto termina dizendo: quem é este que faz uma coisa dessa? Portanto, os seus medos só se justificam porque você não conhece a Jesus Cristo. E esse é o grande ponto de toda a narrativa de Lucas: fazer com que nós venhamos a conhecer mais e termos mais comunhão e sermos mais parecidos, estarmos mais imergidos no Messias, que é Jesus Cristo. Os nossos medos, as nossas fobias, nosso desespero, ansiedade, angústia que vem cercada com medo, desaparece diante da glória de Cristo Jesus. Jesus está desafiando a mim e a vocês. E quando nós nos encontramos mais com Ele, nosso único medo é pecarmos contra Ele, é nos afastarmos dEle. Não existe mais nada, porque Ele é o nosso tudo, e tudo se torna relativo diante do absoluto que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira parte, irmãos, do nosso sermão. O medo dos discípulos é devido à imaturidade deles. Segundo lugar, vamos ver a autoridade de Jesus. Nós vimos versos 22, 23, 24, verso A. Vamos ler o verso 4 de novo. E aproximando-se deles, despertaram, deram um chacoalhão em Jesus, dizendo: mestre, mestre, vamos morrer. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e estes cessaram e veio a calmaria. Irmãos, o que significa isso? O que significa Jesus ter autoridade sobre os mares? E é interessante que um homem que é considerado um dos maiores teólogos do nosso tempo, chamado N.T. Wright, Nicholas Thomas Wright, ele escreveu um livro imenso chamado Jesus e a Vitória de Deus. Infelizmente não tem em português. E nesse livro ele vai trabalhar com Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos. Ele vai dizer o seguinte, presta bem atenção: ele não nega a divindade de Jesus e nem a humanidade de Jesus, mas N.T. Wright vai dizer o seguinte nesse livro: Jesus não tinha consciência de que ele era Deus. Ele estava focando a humanidade de Jesus enquanto homem antes da morte e ressurreição, e a sua humanidade não tinha consciência de que ele era divino. Ele falou assim: não, Jesus não sabia que era Deus da mesma forma que eu sei que eu sou homem, que você sabe que é mulher. Ele não tinha consciência de que era Deus. Como os judeus entendiam isso aqui, irmãos? Deixe-me dar 4 exemplos rápidos para vocês, na literatura judaica da época de Jesus. Nós temos, por exemplo, Jonas. Jonas desobedece a Deus, não quer ir para Nínive, foge para Tarso, e no meio do caminho do navio acontece uma tempestade muito semelhante a essa de Lucas capítulo 8, e o pessoal começa a ficar com medo também. Então Jonas fala assim: é por causa de mim, me joguem no mar e vai cessar. Eles jogaram e cessou. Foi Jonas que cessou o mar?
Não, foi Deus. O texto é muito claro dizendo: Deus que afastou aquela embarcação da sua ira manifestada naquela tempestade. Então, era muito claro no livro de Jonas que Deus parou a tempestade. No livro apócrifo de 2 Macabeus capítulo 9, é dito que Antíoco Epifânio IV, um rei pagão, ele dizia o seguinte: os mares e as águas me obedecem. Por que ele diz isso? Porque ele acreditava que ele era Deus, e ele queria ser adorado como tal. Mas isso nunca aconteceu. Nenhuma molécula de água jamais obedeceu a Antíoco Epifânio IV. Duas breves histórias nos escritos rabínicos judaicos. Uma criança estava numa embarcação e começa a vir aquela onda, e a primeira coisa que ela faz, ela ora para Deus parar aquela onda, aquela tempestade, e o mar se apazigua. E o último, o mestre Gamaliel, que nós conhecemos no Novo Testamento, é dito que ele fez um julgamento errado e aconteceu uma tempestade imensa naquele lugar que ele estava, e a primeira coisa que ele faz, ele ora para Deus parar aquilo. E o texto é uma literatura, a gente não sabe se aconteceu, a tempestade se apazigua. Qual que é o fio condutor? O que tem essas histórias em comum na mentalidade judaica? Somente Yahvé, somente Deus tem autoridade para parar o mar. E quando Jesus faz isso, e eles ficam pasmos, eles ficam com mais medo de Jesus do que com medo da tempestade. O texto grego dá a entender. Jesus está dizendo: eu sou o homem, eu estava dormindo, mas eu também sou Deus. Se o Jesus Jennifer Wright fosse o Jesus verdadeiro, Jesus iria acordar assustado, ele iria dobrar os seus joelhos e iria dizer: Pai, por favor, apazigua esse mar, porque nós vamos morrer. Mas ele se levanta, não fala uma palavra com Deus e diz: pare. A gente não sabe o que ele disse, mas é muito claro que ele disse algo. Ele deu um mandamento para o mar: acalme-se. Imediatamente veio uma calmaria que dava para ver os peixes, talvez, ali. Jesus está dizendo: eu tenho plena consciência de quem eu sou, e não importa se o maior teólogo do mundo diga o contrário, eu estou dizendo: eu sou Yahvé. Eu estou mostrando isso para vocês. Esse é o tipo de autoridade, irmãos, que Jesus está demonstrando aqui. Uma autoridade divina em uma pessoa humana, 100% homem e 100% Deus. Mas, irmãos, existe algo a mais aqui. Não é como se Jesus estivesse demonstrando sua divindade, como se a divindade fosse algo longe, que não tivesse nada a ver com a nossa vida, mas ela está dentro de uma narrativa de Gênesis a Malaquias em todo o Antigo Testamento. E ela começa com o Êxodo capítulo 15, o episódio do Êxodo, da libertação de Israel do Egito. Quando Deus abre o mar, passa Israel, destrói os egípcios, Moisés, a primeira coisa que ele faz é entoar um cântico a Yahvé. E uma das coisas que ele fala é que Yahvé tem poder sobre o mar. Irmãos, nós lemos no Salmo 65 e vários salmos, mas principalmente no livro de Isaías, nós temos Deus como aquele que controla o mar, mas o seu controle é o controle do êxodo. É um controle, e o texto diz como sinônimo que Deus apazigua o mar. Isso significa que ele luta contra o mar, ele tem autoridade sobre o mar, e ao fazer isso ele destrói os seus inimigos e liberta o seu povo. A imagem aqui é de Yahvé, mas é de Yahvé o guerreiro. O livro de Isaías, que fala que Deus, ele guerreia, e um dos inimigos que ele destrói é o próprio mar, que se torna um símbolo da maldade, se torna um símbolo de resistência. Deus apazigua, ele controla, ele luta, ele vence o mar, porque ele é Yahvé, aquele que guerreia as nossas batalhas. Irmãos, por que eu li o contexto no começo da pregação? Porque o que Jesus começa a fazer aqui é exatamente o que está escrito no livro de Isaías. O Yahvé guerreia as nossas batalhas e vence. E Jesus começa a guerrear. Ele mostra sua autoridade divina contra o mar, ou seja, ele é soberano sobre a criação. Depois ele expulsa os demônios, ele tem autoridade, ele vence os poderes da maldade espiritual
espirituais, ele tem poder sobre as doenças, ele cura a mulher do fluxo de sangue, ele guerreia contra a própria morte, ressuscita a filha de Jairo, ele estende essa autoridade para os seus discípulos, ele multiplica os pães. Jesus está demonstrando que ele está aqui como Yahvé, o homem guerreiro, o homem divino guerreiro que guerreia as nossas batalhas. Mas o que Jesus está ensinando para nós é que ele guerreia nossas batalhas, mas não como nós pensamos que ele guerreia nossas batalhas. Aqui, ok, ele apaziguou o mar, mas ele não era obrigado a fazer isso. Ele queria se revelar aos seus discípulos, dar de conhecer mais quem ele era aos seus seguidores, mas ele não estava obrigado. Irmãos, a tragédia vai vir na vida de todos nós. E Jesus está guerreando por nós. Você pode perder o emprego, desfalecer, perder a saúde, perder a vida, perder a família, perder esposa, marido, e Jesus está ao mesmo tempo, igualmente guerreando, do que se ele tivesse te dado vitória, livramento, etc. Porque o mais importante é a guerra espiritual que nós travamos contra os nossos pecados, contra nós mesmos. Ele está guerreando por nós, ele está lutando por nós. Ele é o Yahvé que está aqui rumo a Jerusalém, rumo ao novo êxodo final, pleno, libertar dos nossos pecados, do poder das trevas. E ele está guerreando, irmãos. Paulo, lá em Romanos capítulo 8, no final desse belíssimo poema, ele diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Será a tribulação? Será a perseguição? Será a fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, nós somos entregues à morte todos os dias, nós somos considerados como ovelhas para o matadouro, mas não fora, mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E Paulo termina dizendo: porque eu estou certo, eu estou plenamente certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a profundidade, nem a altura e nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Vocês veem? Paulo diz: em todas as coisas, na fome, na miséria, na morte, no perigo, na espada, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Isso não quer dizer que nós somos livres, mas nelas nós somos mais que vencedores. Se os discípulos fossem maduros, eles diziam: nós vamos morrer aqui, e nós somos mais que vencedores. Não incomodem o nosso mestre, ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. Você precisa conhecer, você e eu, irmãos e irmãs, precisamos conhecer, experimentar e viver e sermos transformados pela autoridade absoluta, soberana e divina de Cristo Jesus. Terceira e última parte, irmãos, depois eu tenho 3 breves conclusões, nós já encerramos. Nós temos uma questão de fé aqui. O ponto desta quinta parte do ministério de Jesus na Galileia é revelar Jesus e chamar-nos à fé. Verso 25. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Atemorizados, eles se admiraram e diziam uns aos outros: quem é este que dá ordens até ao vento e à água, e eles lhe obedecem? Jesus pergunta aqui o que Deus perguntou para Adão: onde estás? Onde está a vossa fé? E reparem que todas as pessoas do mundo e da história, elas têm fé em alguma coisa. Não existe uma pessoa sem fé. Fé é aquilo que nos caracteriza essencialmente. O centro do nosso ser não é a razão, não é a emoção, não é o desejo, é a nossa fé. E a grande pergunta de Jesus é: onde está a vossa fé? A pergunta não é: será que você tem fé ou não tem fé? Não.
Onde, em que lugar, qual que é o locus, qual que é o assentamento, o objetivo, o alvo que está aposta a sua fé, a sua confiança. Lembrando que fé e confiança são sinônimos. Em que vocês confiam? Vocês confiam na habilidade que vocês têm como pescadores? Vocês confiam na autoridade medonha do mar em matar vocês? Ou vocês confiam em mim? E não estavam, a fé deles tinha se desviado por algum momento aqui de Jesus. Os seus olhos esqueceram de Jesus, começaram a ver aquelas ondas e aquele mar e aqueles ventos, e Jesus desafia-os. Jesus não era um coach que dizia: meus queridos, vai ficar tudo bem agora, Deus abençoe vocês, está vendo? Já apaziguei o mar aqui, vai ficar tudo bem agora. Não. Jesus chama a eles aquilo que é central. Onde está a vossa fé? E Jesus pergunta isso para mim e para você esta manhã. Onde está a nossa fé, irmãos? Está nas circunstâncias? Está em você mesmo? Está em seu cônjuge? Está em seu emprego? Está em seu dinheiro? Está na placa dessa igreja? Está em sua membresia numa igreja local? Está em sua profissão de fé? Em seu batismo? Em sua religiosidade externa? O único alvo que pode nos dar esperança e nos salvar é colocarmos toda a nossa confiança em Jesus Cristo. Isso muda tudo, irmãos. Isso muda tudo. Onde está a nossa fé? E reparem que aqui tem duas perguntas: onde está a vossa fé? E depois os discípulos perguntam: quem é este? Embora nós não sejamos salvos pelo conhecimento, a fé verdadeira, ela conhece o seu alvo. Assim como os reformadores diziam, Calvino dizia: as obras não salvam, mas a fé que salva, ela sempre vem acompanhada de obras. Conhecimento não salva, mas a fé que salva, ela sempre vem acompanhada de um conhecimento de quem Cristo é, conforme Ele é revelado nessas páginas aqui. Então não adianta você dizer que crê em Jesus, mas é um Jesus que você inventou na sua cabeça, ou que os seus líderes religiosos pregam e não está de acordo com as Escrituras, ou um Jesus picotado de versículos isolados, que só quer te dar a vitória, um Jesus falso, um Jesus patético, porque ele não existe. Sua fé tem que estar no Cristo, que é homem, e morreu e ressuscitou corporalmente por nós, para nos salvar, e ao mesmo tempo é Deus, que tem autoridade sobre toda a criação, sobre cada milímetro da criação, e uma só pessoa com essas duas naturezas. Para encerrarmos, irmãos, eu gostaria de trazer 3 conclusões para nós, e as 3 estão vinculadas aos 3 pontos que Lucas colocou para nós nesta manhã, e todos têm a ver com conhecermos a autoridade de Jesus, porque esse é o centro do nosso texto, não é algo que eu estou inventando. Lucas quer trazer isso para nós. Primeiramente, conhecer mais a autoridade de Cristo te liberta de uma vida de medo. Conhecer mais a autoridade absoluta de Jesus Cristo te liberta. Você passa pelo êxodo espiritual de uma vida de medo. 1 João 4,18, o apóstolo João diz: o amor joga fora todo medo. E o contexto de 1 João 4, João está dizendo: olha, vocês sabem que vocês estão em Deus, em Cristo Jesus, se vocês amam a Deus. E quem ama a Deus guarda seus mandamentos. E quem ama a Deus ama os seus irmãos. Quem não ama o seu irmão, o amor de Deus não está nele. Quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Por isso, verso 18, o amor lança fora todo medo. O que João está dizendo é que quando nós nos encontramos com o amor autoritativo de Jesus Cristo, isso nos transforma a tal ponto que nós não temos mais medo, e a implicação disso é que nós amamos uns aos outros. Os discípulos nesse barco, em Lucas capítulo 8, não estavam se amando uns aos outros, eles estavam amando a si mesmos, estavam com medo de morrer.
estavam com medo de morrer. Eles não estavam amando a Cristo, não estavam amando a Deus, não estavam amando uns aos outros. Exatamente 1 João 4. E quando eles conhecem mais a Jesus no livro de Atos, o amor de Cristo Jesus os constrange. E Paulo diz isso em 2 Coríntios 5, se não me falha a memória. O amor de Cristo Jesus os constrange ao ponto de que, se um morreu por todos nós, logo todos nós já morremos com Ele. Você precisa ser libertado desse medo de amar o seu irmão. Você precisa ser libertado desse medo que você tem de se entregar totalmente aos pés de Cristo Jesus. Isso está te prendendo. Se seus pecados estão te escravizando, você precisa se encontrar com o amor de Cristo Jesus, e vai te libertar até o ponto que você vai pegar essa sua vida que não vale nada e vai dar aos seus irmãos, vai dar a Cristo Jesus, e vai se empenhar totalmente em amar os seus irmãos, mesmo que isso custe os seus bens, as suas horas de sono, a sua tranquilidade no barco. E você vai ao ponto de que, se a tempestade romper nesse barco, você pula e salva o seu irmão e morre por isso. Conhecermos a autoridade de Jesus nos liberta desse medo escravizador que nós temos de todas as coisas. Segundo lugar, conhecer mais a autoridade de Jesus afeta todas as áreas da nossa vida. O ponto de Lucas em mostrar que Jesus tem autoridade sobre o mar é mostrar que Ele tem autoridade sobre toda a criação. Porque como só Deus tem autoridade sobre o mar, Deus tem autoridade sobre tudo. Portanto, não há nada que escape à autoridade de Jesus. Não há absolutamente nada. Cada uma das estrelas que dão milhões de vezes o tamanho desse nosso planeta obedecem a Jesus Cristo. O sol só brilha em obediência àquele que morreu por nós. Nosso coração só bate por este pobre e humilde carpinteiro do século I. As ondas só irrompem por causa desse Galileu judeu que foi desprezado e crucificado. Vocês veem? Isso afeta tudo, irmãos. Não existe uma área da sua vida que Jesus não quer que você coloque debaixo de sua autoridade. Pare com esse cristianismo dualista. Eu sou crente aqui na igreja, mas lá na faculdade eu não sou. Eu sigo alguma ideologia. Sou crente aqui na igreja, mas lá no trabalho, porque uma coisa é a igreja, outra coisa é a minha vida pessoal, outra coisa é os meus estudos. Se eu falar que eu sou cristão, o meu TCC, minha dissertação não vai ser passada aqui. Se eu falar que eu sou cristão, eu não vou ganhar esse emprego, não vou ser promovido. E se vocês me negarem diante dos homens, eu prontamente os negarei diante do meu Pai e dos anjos, Jesus disse. A autoridade de Jesus muda todas as áreas da nossa vida. E se a sua vida não foi transformada por essa autoridade soberana e absoluta, você precisa se encontrar com Ele esta manhã. Jesus está aqui, irmãos, sondando os nossos corações. Apocalipse diz que Ele anda no meio da igreja. Ele conhece a todos nós. E Ele é soberano e ao mesmo tempo Ele é absolutamente amoroso. Ele não quer que nenhum de nós se perca. Rendam-se, que todos nós venhamos a nos render à autoridade absoluta de Jesus Cristo. Paulo diz lá em Colossenses 1:15 ao 17 que Jesus é a imagem do Deus invisível, primogênito ou herdeiro sobre toda a criação. Todas as coisas foram criadas por Ele, todas as coisas no céu, na terra, anjos, poderes, principados, autoridades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, nele tudo se gruda, nele tudo mantém a sua harmonia, tudo existe por Ele. E Paulo, ao escrever esse hino, ele está contrastando com a sabedoria no Antigo Testamento. Nós temos em Provérbios 8 que a sabedoria criou todas as coisas. Jesus é a personificação da sabedoria de Deus. Nós temos uma preposição a mais aí. Todas as coisas não somente foram criadas por Ele, mas para Ele. Isso é totalmente inovador da parte de Paulo. Você foi criado para Jesus Cristo.
Essa cadeira que você está sentando foi criada para Jesus Cristo. Cada molécula deste nosso universo foi criado por e para Jesus Cristo. Que absurdo é nós vivermos para outras coisas. E para encerrarmos, conhecer mais a autoridade de Jesus é a única coisa que vai fortalecer a nossa fé. Propósito do Evangelho de Lucas capítulo 1, versículo 4, ele diz: eu escrevo essas coisas, ó excelentíssimo Teófilo, para que você tenha certeza, para que você tenha convicção das coisas que você aprendeu. E essa narrativa está aqui exatamente para nos dar certeza. Se você está titubeando na fé, é porque você não conhece a autoridade de Jesus Cristo. Se você não tem certeza do Evangelho, das coisas que está escrito aqui, é porque a autoridade de Jesus não te encontrou onipotentemente, de forma devastadora, que não deixa nada no caminho, nada em seu lugar, que te transforma por inteiro. Isso é a única coisa que vai te manter na fé, conhecer mais a Jesus Cristo. E essa autoridade absoluta, irmãos, ela vem, prestem atenção, ao encontro das nossas necessidades. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Não é teologia da prosperidade, irmãos. A necessidade dos discípulos nesse barco foi satisfeita pela autoridade de Jesus. Mas a necessidade deles não era serem salvos na tempestade. A sua necessidade não é nada do que você está pensando. A nossa única necessidade é conhecermos mais a Jesus Cristo. A única necessidade dos discípulos naquele barco era eles conhecerem a autoridade de Cristo Jesus. E Jesus é tão soberano, a sua autoridade é tal, que Ele satisfaz essa nossa necessidade, porque Ele vem como Yahvé, é o guerreiro, e Ele destrói as nossas amarras e se encontra com a necessidade do nosso coração, que é Ele mesmo. Vamos orar.